No dia 15 de outubro de 1967, Paulo VI anuncia seu propósito de reconhecer Santa Teresa de Jesus e Santa Catarina de Siena com o título de doutoras da Igreja. No que diz respeito a Santa Teresa, este anúncio foi o último anel de ouro ligado a toda uma corrente de expressões, fatos, estudos, que durante 4 séculos afirmaram que a Santa de Ávila tem uma doutrina que enriqueceu o tesouro da Igreja desde a sua canonização até o dia 27 de setembro de 1970, dia em que lhe foi conferido o título de doutora da Igreja. Os primeiros indícios de reconhecimento da iminente doutrina de Santa Teresa aparecem durante o processo de sua canonização. Ali já se fazem notar o juízo do valor extraordinário da sua doutrina, particularmente pelos seus primeiríssimos biógrafos e os primeiros estudiosos de sua obra, sobretudo o padre Tomás de Jesus, que foi o grande responsável por apresentar a doutrina da Santa nos processos de canonização. Em sua apresentação, ele insistiu no valor da ciência extraordinária da Santa, utilizando-se de expressões solenes que pareciam preparar uma verdadeira declaração doutoral. Em sua apresentação, ele fala de doutrina eminente, infusa por Deus, sã e católica, muito útil à Igreja, e acena ao fato não menos importante de, já naquela época, Santa Teresa ser representada na iconografia com a presença da pomba, símbolo do Espírito Santo, próxima à sua cabeça. Tais declarações, unidas aos processos de canonização e muitas outras afirmações e estudos de outros estudiosos, foram examinados pelos cardeais da Congregação dos Ritos e levaram à beatificação da Santa, ainda que, depois disto, as declarações oficiais da Igreja não fizessem nenhuma menção à sua doutrina. Santa Teresa foi beatificada em 1614. Logo após a beatificação, constava como exigência do processo de canonização um relatório que deveria ser apresentado aos cardeais para que o estudassem e, posteriormente, depois de outras providências, caso fosse aprovado, propusessem a canonização ao Santo Padre. Este documento chamava-se Relatio Altera Auditorum Rote. A confecção do relatório sobre Santa Teresa foi confiada a 3 cardeais. Este escrito foi muito importante para o desenvolvimento canônico da ideia do doutorado de Santa Teresa, por conter um bem fundamentado testemunho da sua santidade, da sua divina, sã, ortodoxa, católica, segura e eminente doutrina, da sua sublime ciência e do seu magistério. A Relatio Altera era suficiente para o processo de então, que não exigia a leitura, o recolhimento de todos os escritos dos santos em processo de canonização, como hoje, e no caso de Santa Teresa, a fama dos seus escritos já espalhados pelo mundo era bastante para dar à sua doutrina uma grande autoridade. É de se notar que já em vida, Santa Teresa teve sua doutrina passada pelo crivo das autoridades da Igreja. Chegou a ser acusada, denunciada, em vida e depois da morte, até a canonização. Um fato curioso ocorreu há 12 anos decorridos de sua morte. Um desconhecido religioso espanhol recorreu a Roma em 1594 para que os escritos da Santa fossem condenados. O Papa Clemente VIII não aceitou a denúncia, e os escritos da Santa receberam autorização da Igreja e de célebres censores para serem publicados, inclusive por parte do venerável Giovanni de Jesus Maria, um douto carmelita descalço do Carmelo italiano, que referiu-se ao autor das denúncias de Nescio Quis Theologus. O nome do denunciador está rasgado no documento original e até hoje não se sabe quem fosse. Na denúncia, ele coloca diversas questões em que joga dúvidas a respeito da ortodoxia de algumas afirmações da Santa, de aspectos de sua vida e, principalmente, sobre o coração da doutrina teresiana no que se refere à união mais íntima com Deus. Eleito Papa em 1605, Paulo V foi quem deu seu veredito sobre a beatificação de Santa Teresa, ocorrida em 1614. Mas o caso do acusador da beata carmelita não estava concluído.
Ao serem repropostas as acusações, diferentemente de Clemente VIII, e não obstante a admiração e devoção de Paulo V à Madre de Ávila, ele aceita colocar aquelas denúncias em discussão, ordenando que fossem examinadas todas as proposições e nomeou 2 responsáveis por respondê-las. Ambos concluíram que a censura do delator era inconsistente e tinha como única finalidade impedir a canonização de Santa Teresa. Foi pedido também a colaboração de frades da ordem. Chegaram até nós 3 defesas de grandes carmelitas: Giovanni de Jesus Maria, Pedro da Mãe de Deus e Tomás de Jesus. Todos os 3 respondem ponto a ponto às censuras. A resposta de Tomás é quase um pequeno tratado em defesa da verdade e da pureza da doutrina dos livros da Beata Madre Teresa de Jesus. E diante de tais contundentes defesas, o processo de canonização pôde caminhar. Todos estes escritos reunidos, inclusive estas respostas à delação, constituíram uma prova segura da validade da doutrina de Teresa de Jesus. E estes foram os primeiros indícios que abriram caminho à ideia do doutorado teresiano. Depois de vencidas algumas resistências em relação à canonização de Santa Teresa, no dia 23 de fevereiro de 1622, durante um consistório, decidiu-se pela canonização. Após as declarações dos membros do consistório terem especialmente acentuado a relevância, a fecundidade e a excelência do magistério de Teresa na Igreja. É a primeira vez que em um documento pontifício encontramos uma expressão tão solene a propósito da doutrina da grande mestra espiritual. As palavras do Papa Gregório XV, no documento que determina a canonização, são solenes e serão utilizadas por todos os sustentadores do doutorado na posteridade. Eis um trecho da bula de canonização. Deus a enriqueceu com espírito de inteligência, para que não só deixasse exemplos de boas obras na Igreja de Deus, senão também para que a iluminasse com seu celestial espírito de sabedoria, mediante livros de mística teologia e outros tratados cheios de piedade, dos que recebem os fiéis frutos ubérrimos e com os que são movidos diariamente ao desejo da felicidade eterna. A canonização de Santa Teresa se dá no dia 12 de março de 1622. Na mesma cerimônia foram canonizados não menos que Inácio de Loyola, Isidoro de Sevilha e Filipe Neri. Um dado interessante histórico que prepara o doutorado está relacionado à liturgia própria para celebrar Santa Teresa. Para a celebração da festa da Santa, no dia 15 de outubro, já após a beatificação, a Igreja tinha aprovado a oração da coleta. Depois da aprovação, um pouco mais tarde, teve inserida a expressão et celestis doctrina. Eis o texto. Ó Deus, que pelo vosso Espírito fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. O elogio contido na coleta própria foi por muitos anos o único elemento que na liturgia recordava a sabedoria de Teresa. Aliás, a coleta mesma foi o único texto próprio da liturgia teresiana. Somente depois de 1622 apareceram outros textos litúrgicos para a solenidade da santa fundadora dos Carmelitas Descalços, inclusive os hinos para as diversas horas litúrgicas. Neles se elogia claramente a doutrina da Santa Madre. Mas será só em 1700 que a liturgia de Santa Teresa terá uma ulterior conotação sapiencial. Sob muitos aspectos, pode-se dizer que o ofício da festa de Santa Teresa, aprovado em 17 de maio de 1700, tem as características de um ofício dos doutores da Igreja, fazendo referência à sabedoria divina, à exaltação da doutrina teresiana e do magistério de Teresa na Igreja. Na primeira metade do século XVIII, a ordem deu entrada na congregação para os ritos
com pedido de aprovação da missa própria de Santa Teresa, que não foi aprovado, principalmente por causa de expressões tiradas da Escritura, nas quais o elemento sapiencial foi dado como excessivamente acentuado. A ordem recorreu dessa decisão, fundamentando-se na autoridade da bula de canonização de Gregório XV. Não obstante a defesa dos textos, o esquema não foi aprovado. Mas a ordem não desistiu. No dia 31 de julho de 1720, foi finalmente aprovado o texto que temos até hoje, com forte acento sapiencial. A liturgia da Igreja, portanto, no que se refere a Santa Teresa, já afirmava que a madre do caminho de perfeição, caminho que tem sua posterior conclusão no mais íntimo do castelo interior, onde o amor teologal se consuma na transformação plena da alma em Deus, foi suscitada pelo Espírito Santo para manifestar à sua Igreja a via para se alcançar o estado perfeito. Por tudo isso, pode-se dizer que aos inícios do culto a Santa Teresa, houve a afirmação do magistério eminente da Madre, afirmação que foi se impondo.